Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço para todos os papais vascaínos. É o nosso Acorda Vascaínos nesse domingo, domingão de Dia dos Pais, 14 de agosto de 2022, dia em que uma pessoa tão importante na nossa vida, alguém que nos dá incentivo, alguém que nos dá apoio, alguém que nos dá a luz, nos dá o caminho, o exemplo, o homem da casa. A todos os pais, um grande beijo, um grande abraço, que vocês possam ter o domingo abençoado, iluminado. E para começar o domingo, eu vou dar a dica da 1xBet para você. Você pode ganhar um dinheiro, papai. Olha só que maravilha. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem um link. Você vai lá, faz o seu cadastro. Se não souber mexer, chama o filho. Filhão sabe mexer, garotada hoje gosta daquela apostazinha, faz aposta para se divertir, recreativo, nada de meio de vida. E você vai ganhar um dinheiro. E você pode dobrar na sua primeira aposta, colocando AV+, palavra promocional que faz essa dobra. E aí você vai ter condição de ganhar uma grana, porque você colocando 50 vai para 100, colocando 100 vai para 200, vale muito a pena. A 1xBet é uma empresa séria e correta e que patrocina grandes clubes, por isso você vai ganhar assim que você conseguir ter a sua aposta vencida, você vai receber o seu dinheiro. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. E também quero dar um recado, presentão, hein, para você que é filho. Olha aqui, presente para o seu pai, ó. Capinha personalizada do Alex Teixeira, rapaziada da GoCase brincando. Tem vários modelos maravilhosos para qualquer tipo de celular. Você tem 1 ano de garantia, produto oficial do Vasco. E você, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link. Você vai lá, você vai direto para a página da GoCase com exemplos de capas com modelagens vascaínas, de camisas, de símbolos, por exemplo. Essa aqui é muito linda, maravilhosa. Você pode também personalizar. Aqui, ó, botei minhas iniciais. Você pode brincar com isso. E você tem 5% de desconto usando o cupom GOLVascaínos e você vai ter 5%. Se você quiser 4, você só paga 2. Presentaço para o seu pai, para você presentear o papai nesse domingão. GoCase, também parceira aqui do canal Ave Mais. Como eu disse, um dia muito especial para a gente enaltecer a história do Vasco. Mas antes de falar do tema que eu pensei para debater com vocês, eu queria falar sobre 2 assuntos que vieram à tona muito tempo depois do jogo, que foi de manhã, né? O primeiro tema envolve o Raniel. O Raniel, o centroavante, que veio para o Vasco numa condição muito difícil. O jogador que passou por um problema sério, em função até da Covid, teve trombose, por pouco não perdeu a perna e conseguiu se recuperar, mas jogou pouco, principalmente no Santos. E no final do ano, o Carlos Brasil e principalmente o Zé Ricardo lembraram dele e acharam que seria um bom nome. Ele estava lá meio encostadão no Santos. O Zé Ricardo pegou o telefone e trouxe o Raniel. O Raniel veio numa condição de um Vasco sem grana e aceitou o desafio. E fez gols, tem feito gols, é o artilheiro do Vasco na temporada, mas longe de ser um jogador que agrada, pelo jeito dele, um jeito meio dispersivo, um jeito meio moleirão, um jeito meio displicente de jogar, mas não dá para se negar a qualidade para fazer gols. E não dá para a gente dizer, mas ele perde muitos gols. Só perde quem está lá, quem está próximo do gol. É uma faceta do centroavante. E nem todo mundo é Roberto Dinamite, nem todo mundo é Romário, que também perdiam gols. Você que não viu, não tem ideia. Acha que esses caras, qualquer bola eles faziam. Não, tinha dia que a bola não entrava. Você sabia, por exemplo, que o Romário, jogando no Vasco, não conseguia fazer gol no Fluminense? Incrível, né? Não conseguia, era um tabu. Então, o centroavante ele está fadado a isso, a não fazer gols quando ele tem as chances. Na maioria das vezes, ele faz, mas em outras vezes não faz. E aí ele precisa ter, acima de tudo, equilíbrio para
suportar algo que às vezes, por mais injusto que seja, não dá para a gente pedir ao torcedor para ter a cabeça do que é justo e do que é injusto. Porque o que pensa o torcedor? Aquele jogador é um jogador que vai me ajudar dentro de qualquer esquema que for. É um jogador que vai fazer os gols. Contra a Ponte, o Raniel não foi bem, perdeu gols, mas fez um gol, na verdade, um raspão. Mas já uma semana atrás, contra o CRB, fez uma partida extraordinária. Fez um golaço, participou, brigou muito. Foi para o jogo da Chape, já não foi a mesma coisa, mas participou bastante. E o jogo de ontem, ele não fez um bom jogo. O esquema mudado, com jogadores leves, fez o Raniel sentir. E aí passa um lance, depois do jogo, de uma reação dele, a um lance em que ele perde, ainda no primeiro tempo, um contra-ataque, e é um erro dele, ele prende demais a bola. Se ele tocasse imediatamente, talvez o jogo desse fluísse mais. E a torcida grita, é Eginaldo. E ele dentro do campo faz assim, como se reagindo àquela pedida do torcedor. Eu acho que o Raniel, ele tem que entender o seguinte, ele está se recuperando para a vida, inclusive. Ele tem uma vida muito difícil, que já foi contada, mas isso não conta na hora que entra em campo. O torcedor não tem que dizer, meu Deus, eu vou criticar menos porque ele tem uma vida complicada ou teve. Não, o torcedor quer saber da hora, e não está errado. Absolutamente. A mesma coisa de um garoto. Mas ele é garoto. Quando joga, bem é prodígio. Quando joga mal, quando não dá rendimento, paciência, ainda é garoto. Eu não tenho esse tipo de prerrogativa. Eu sou muito radical nisso, concordo e admito. Mas acho que esse grau de radicalidade me faz ter o meu sarrafo sempre muito alto, talvez por costume, por ter visto grandes jogadores, e acho que a comparação é dura, mas é o meu parâmetro, felizmente ou infelizmente. Eu sou daquele tipo que tem bom gosto. Eu não estou acostumado. Já falei isso aqui num papo que eu tive uma vez numa entrevista com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e ele me disse em abril, você que está acostumado aí com o futebol, com a Série B, e eu parei a entrevista e disse, não, presidente, eu não estou acostumado de ver o meu Vasco na Série B. Não estou. Não queira que eu me acostume a isso. Então, o Raniel é o centroavante do momento, mas não me peçam, e não peçam ao torcedor para ter a paciência sempre com ele, que é uma coisa que é difícil, porque ele é um jogador que tem valências técnicas, digamos assim, frágeis, para ser mais educado. E o torcedor, não que tenha razão sempre, mas o torcedor é soberano nisso. E eu acho que ele, como profissional, e ele já pediu desculpas, admitiu o erro, mas ele precisa entender que a concorrência aumentou. Ele tinha o Getúlio como reserva e hoje ele tem 2 jogadores, um que veio dos Estados Unidos jogando bem, contratado pelo Atlético Mineiro, grana alta, foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, na verdade vice-artilheiro há 2 temporadas, que é o Fábio Gomes, e o Eginaldo, que é uma joia, que é um jogador que é uma no cravo, outra na ferradura. Na maioria das vezes, acerta. O lance do terceiro gol do Vasco ontem, não sei se o Raniel faria, de dominar a bola, puxar o contra-ataque e tocar para o Palácios, que vislumbra num grande passe o Andrei, que de chapa faz o terceiro gol. Então o Raniel é um jogador que tem deficiências. E ele precisa admitir isso e precisa entender e tornar essa crítica do torcedor um combustível. Não compre essa briga, Raniel. Eu sou um crítico seu porque eu tenho costume de jogadores de maior qualidade. Volto a dizer, talvez seja um erro meu, admito. Mas acho que você não pode entrar nessa pilha. Jogue o seu futebol, tente melhorar. Você já jogou bem, você tem jogado bem nos últimos jogos, mas ontem a sua partida foi de atrapalhar o time. Eu ontem até tive uma discussão no pós-jogo, que aliás é mais uma vez esclarecedora ao torcedor, a quem nos acompanha. As pessoas precisam entender que uma discussão com ideias diferentes não são recheadas de amabilidades. Existe respeito, porque se 2 pessoas discordam, e que bom, a discordância é sadia, é saudável para quem ouve. Porque você toma partido, você
Agora as pessoas estão muito melindradas com, nossa, você foi deselegante, nossa, porque o Emerson passa pano porque defende o Raniel. Gente, a gente precisa parar de fazer juízo de valor das pessoas. Atenha-se à opinião. Não ache que tudo é no pessoal apenas para justificar. Emerson Rocha é um grande companheiro de profissão, um grande companheiro de trabalho, de quem orgulho de ter aberto aqui uma porta, tá junto comigo. Vocês levam para o lado. Ah, você é o dono do canal, você foi isso. Não tem isso aqui, gente. Eu realmente sou cabeça, junto com o Bismarck, a gente tem uma liderança porque precisa ter uma hierarquia. Mas isso não tira de ninguém a liberdade de discordar de tudo que inclusive eu possa falar. Não tem esse milindre de não, o Bismarck não vamos discordar. Não, a gente discorda. Só para deixar isso claro. O Emerson teve uma visão diferente do Raniel. Eu tenho uma visão diferente do Raniel. Mas acho que nós temos um sentimento comum de que o Raniel deveria abrir mão desse tipo de provocação. Porque a tendência, quando se diz que o Raniel ontem atrapalhou o esquema, ou como disse o Emerson, foi atrapalhado pelo esquema, e eu prefiro o primeiro aspecto, é porque ele realmente não aguentou o ritmo de Marlon Gomes, Andrei, Aguinaldo, não aguentou, de um time com volúpia, não aguentou. Foi demais para ele, a rotação do disco foi acima daquilo que ele aguenta. Um segundo aspecto sobre Nenê, jogador de 41 anos, que é muito importante para o Vasco. Eu fui crítico à contratação de Nenê por dizer que o Nenê vem com um combo, porque eu conheço muito o Nenê, você também. Tanto é que no primeiro jogo dele, contra o Vila Nova no Campeonato Brasileiro desse ano, ele pega a abraçadeira e joga no chão. Só que Nenê é malandro, a experiência traz malandragem, e ele viu que não foi bem. Ele pediu desculpas e nunca mais brigou pela abraçadeira de capitão. Vocês perceberam isso? Nunca mais se cogitou. Foi para o Anderson Conceição e ficou. Mas o Nenê, tecnicamente, é um excelente jogador que eu faço a crítica ao Vasco, não ao Nenê. Porque o Nenê é profissional, ele luta, ele se machucou agora, que é algo raro, um problema na panturrilha, que o retirou, inclusive, do jogo de Novo Horizonte, que por coincidência foi o jogo que o Vasco perdeu. Então, eu vejo o Nenê um jogador muito importante, mas acho errado o Vasco tê-lo como protagonista. Que ele vinha sendo, hoje ele é uma peça fundamental. É o jogador com o melhor número de assistências, é o jogador que mais chuta em gol, é o jogador mais perigoso do Vasco, sem dúvida, pelo talento dele. Mas está chegando ao apagar das luzes, 41 anos de idade. Mas é um jogador que é importante, mas precisa ter o desprovimento de vaidade que ele está tendo, e acho que o Nenê está sendo gigantesco nisso. Eu ontem, inclusive, disse no pós-jogo, eu sugeriria ao Vasco, caso ele não queira ficar mais um ano jogando, que se faça uma transição para que ele seja, ao lado do Paulo Brax, um cara importante no futebol. Porque ele já conhece ali os bastidores, conhece os jogadores, conhece o Vasco, tem carinho do torcedor, acho que seria um ótimo nome para estar ali, para estar junto, para viajar, para estar acompanhando. É um cara que tem essa simpatia. Mas em campo, ele ainda dá resultado. Claro, muito mais numa Série B, me preocupa o Nenê na Série A. Acho que o ritmo é outro, a qualidade é outra, e aí ele precisa estar voando nos cascos, e a idade pesa, por mais que ele corra durante o jogo, mas não tem a mesma força, não tem o mesmo arranque, não tem o mesmo 1 contra 1. É normal, ele tem 41 anos de idade. Pega um volante como Yuri, de 26, 27 anos, dificilmente ele vai passar. Mas numa bola parada é perigoso, num lance de inteligência como o gol de ontem, o primeiro ele abre para receber do Marlon Gomes. Então eu acho que o Nenê é um jogador hoje importantíssimo, porque ele não é mais o protagonista, porque existem outros protagonistas. E esses outros protagonistas são a razão do meu comentário de hoje. Marlon Gomes, Andrei, dois jogadores que entraram agora, além do Aguinaldo, são jogadores que nada mais, nada menos do que representam a essência do que é o Vasco. Talvez para você muito jovem seja empolgante. Eu ontem ouvi de um membro do canal, o Pablo Ramadas, que me disse, poxa cara, eu não consegui comemorar o gol. Eu fiquei em choque, porque a gente não está acostumado com isso. E olha, é extremamente normal isso. A gente vê um gol como a gente viu ontem, do Marlon Gomes. Vocês perceberam que os dois volantes fizeram gol?
o Marlon e o Andrei, porque o Marlon é um volante, é um segundo volante, é um meia que chega, é um volante que chega e pisa na área. Você vê esses dois jogadores jogando o que eles jogaram e o que o Marlon jogou, desde o jogo que ele entrou lá no empate com o Ituano, vem jogando bem sistematicamente. Tudo isso é muito bom para quem é novo e que não teve isso. E a torcida do Vasco, quando eu digo que merece essa alegria, é em cima disso. Só que é muito bacana para quem já viveu tanto isso como eu e muitos de vocês, com certeza, essa emoção da gente ver como o Vasco é rico, cara. Como o Vasco é forte nisso. Como o Vasco revela. É claro que os outros revelam. O Fluminense revela muito em Xerém. O Flamengo já revelou muito. Revela menos agora, até porque com o dinheiro quer contratar mais do que revelar. O Botafogo hoje é quase 100% jogador contratado. Não jogador, que é um medo que eu teria da Vasco SAF ser assim. De só contratar. Não. O Vasco tem uma essência. E a história do Vasco é assim. E a 777 ela tem que respeitar. A Vasco SAF precisa respeitar. E vai. Porque sabe que dali vão render muitos frutos. Dali vão sair jogadores e fornadas, como o Vasco fez a vida inteira. Eu fico muito feliz de ver jogadores desse naipe surgindo. E aí vocês poderiam perguntar, mas poxa, os outros jovens? Figueiredo e Peck, fundamentalmente. Eu disse isso ontem no pós-jogo. Nem todo jovem vai ter brilho. Podem ter destaque, mas brilho é uma outra situação. Se não vejamos, o Gabriel Peck tem mais de 100 jogos, quase 150 com o Vasco. E está no momento que eu acho que o maior prejuízo dele é jogar numa posição que não é a dele. Peck para mim é meia. E eu acho que é um jogador que não dá para a gente desperdiçar. Mas é o momento dele dar uma segurada. Eu ontem entendi muito bem o Emílio Faro quando ele botou o Bruno Tubarão pela esquerda. Por que não botar o Peck? Porque não daria, não há clima. Mas também você não pode tirar o guri do banco. O Figueiredo da mesma forma. O Figueiredo perde a posição para jogadores mais talentosos. Porque você não pode tirar o Marlon Gomes simplesmente para voltar com o Figueiredo. O Figueiredo hoje passou a ser reserva do time. Passou a ser suplente do time. E um suplente importante. Porque é um jogador de determinação, é um jogador de pegada, é um jogador moderno, é um atacante moderno, mas que na principal valência dele não é bom. O ataque. Principalmente no profissional. E isso eu já disse aqui algumas vezes. Jogador que sobe precisa ser bom, mas precisa ter estrela. A estrela é fundamental. A partir do momento em que Guinaldo estreia e já mete um gol logo na estreia, esse jogador tem estrela. O Figueiredo não tem essa estrela. Fez 2 gols de falta, muito bonitos, contra a Bahia e Náutico. Mas é muito pouco para um atacante, para um jogador de terço final, como se fala hoje. Há uma necessidade de que ele seja mais efetivo. Ele tem uma chance ontem, cara a cara, num passe maravilhoso do Andrei, que ele não pode perder um gol daquele. Agora é um jogador destacável, descartável? Não. É um jogador bom para estar no elenco, que precisa melhorar, que talvez com o treinador, com o tempo, ele possa melhorar a valência do chute, da conclusão, mais confiança. E aí eu acho que vai acontecer. São 2 jogadores jovens, mais de uma geração, que ganhou títulos também no Vasco, mas não é tão brilhante, não é tão talentosa como essa que está chegando. Mas assim é a história do Vasco, de formar jogadores com essa capacidade, com esse quilate, com esse talento. Isso é histórico, isso está no DNA do Vasco. E mais do que os outros clubes, não querendo comparar, e volto a dizer, Fluminense, Flamengo, principalmente, fazem trabalhos de base muito bons. O Botafogo já os fez também. E outros clubes também fazem. O Santos, que para mim é o que se aproxima mais do DNA que eu vou falar, da história do clube. O São Paulo faz bons trabalhos, na época que teve os menudos do Cilinho, e consegue, ali pelos anos 90, você tem o Internacional, que revelou bons jogadores de base, como Rafael Sobis e outros. O Grêmio, que já teve alguns jogadores de base também revelados, como o volante Wallace, campeão do mundo, o melhor campeão olímpico com a seleção brasileira na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro. Teve jogadores interessantes.
Mas eu acho que ninguém, a não ser o Santos, tem o que o Vasco tem. O DNA do clube. Um jogador do Vasco de base, ele tem emblema, ele tem cara de Vasco. O jogador que é diferenciado, não só no futebol fundamentalmente, porque é muito talentoso, normalmente é um jogador que tem muita capacidade técnica, mas acima de tudo tem um emblema muito parecido com esse aqui. Igualdade, respeito, tudo isso pelo clube, porque vê no clube dificuldades atrás de dificuldades e valoriza isso. Sabe o quão importante é estar ali. Quantas pessoas históricas já não passaram naquele clube? Quantas pessoas históricas já não vestiram aquela camisa? Quantas histórias de dificuldades de gente que saiu do interior e que brilhou imensamente? Porque Romário veio da periferia, Romário veio da pobreza, Romário veio do Olaria, Giovani veio do Espírito Santo, Edmundo estava no Botafogo, jovem, veio, fez o restante da base, morava, como ele mesmo disse numa entrevista, dentro da própria mochila. Eu sei que a vida de todos os meninos de base não é tão fácil, mas o Vasco nunca deu estrutura para esses meninos, nunca. Quantas vezes Bismarck já nos contou aqui que dormia debaixo da arquibancada, comendo um bife, 2 pedaços de tomate, 2 rodelas de tomate, e conta isso com orgulho da formação dele, que é errado, é ruim, mas a dificuldade forja o ser humano, e é importante isso, porque isso forma caráter, isso forma postura, e o Vasco tem isso, porque a história do Vasco faz com que o jovem se motive a jogar nele, porque o Vasco nos últimos anos, no modelo associativo, não deu e não dá condição para que esses atletas prosperem. Esses meninos são sobreviventes, todos eles, os que dão certo e os que dão errado. No Vasco, principalmente. O Santos tem a história dos meninos da Vila, de jogadores criados no Santos, de Juari, de Pita, de João Paulo, de Newton Batata, nos anos 80, um timaço, depois de Diego, de Robinho, jogadores criados no Santos, no início dos anos 2000, o Santos revela sempre, está sempre revelando, Neymar e outros mais, também está no DNA da história do Santos. Não emblemático fosse o maior de todos, Pelé, vascaíno. Exatamente por isso, porque sabe a importância de vestir a camisa de um clube, de honrar a camisa de um clube, de amar a camisa de um clube. Não que os outros não o façam, mas os outros têm uma facilidade que o Vasco não dá a esses meninos. Por isso que eu me emociono tanto com os garotos, por isso que eu cobro tanto desses garotos, porque é uma oportunidade gigantesca de você alcançar um funil tão estreito que é o do futebol profissional. E você não pode desperdiçar, você não pode entrar como Figueiredo na cara do gol e perder um gol. Que quando eu o critico porque fico com pena, porque ali poderia estar um salto na carreira dele. Eu sou crítico com eles como filhos fossem, porque assim sou com a minha filha, assim sou com os jovens, porque nunca tive moleza na minha vida, apesar de ter tido um pai que eu tenho uma saudade gigantesca, que nunca me negou nada, apesar da dificuldade, gerente de banco que era, eu sempre soube valorizar tudo que ele me proveu. E da mesma forma acho que assim tem que ser a vida. A vida não é um mar de rosas, não é uma floresta de facilidades, não é. A vida é espinhosa, é dura, é maravilhosa, mas é espinhosa e dura. E prosperam aqueles que entendem isso. E acho que esses meninos do Vasco são brilhantes, os de hoje, os de ontem, os de sempre, porque é um clube que nunca deu a eles a questão da qualidade de trabalho, apenas a dignidade de jogar num grande clube, de vestir uma camisa gigantesca, de saber que por trás daquela camisa tem uma história. Porque qualquer pessoa que você pergunte sobre o Vasco, qualquer um, diz: eu adoro a história do Vasco.
Eu ontem estava aqui na rua, antes do jogo, fui passear com a minha cachorra aqui, e vou para um cantinho aqui numa rua para jogar bola para ela, e tem um porteiro, um pequenininho chamado Lino, um nordestino, que eu já perguntei qual é seu time, Lino. E ele disse, eu não tenho time não, seu Flávio, mas eu gosto muito do Vasco. E ele não sabe que eu sou Vasco. E eu perguntei, por que você gosta do Vasco, Lino? Eu não torço pelo Vasco, mas eu simpatizo. A história do Vasco é tão bonita, né, seu Flávio? E aquilo me enche de orgulho, cara. Aquilo me dá uma alegria, aquilo me dá um nó na garganta. Que eu falo, eu estou do lado certo. Eu estou do lado certo. Eu luto contra o sistema como fiz a minha vida toda. Eu luto contra o sistema. Eu sou assim. E me orgulho demais disso. Não tenho vergonha. E esses meninos são assim. Eles lutam contra as dificuldades e contra um sistema. E com certeza serão grandes adultos, grandes seres humanos, grandes pais. Porque eu conheço vários que jogaram no Vasco. Vários. E que seres humanos são. Que pessoas bondosas, que pessoas bacanas, que seres humanos diferentes. Porque o Vasco forja isso. O Vasco os obriga a isso. É na porrada. A vida dá. E eles respondem com trabalho, com esforço, com dedicação. A história do Vasco é assim. E esse domingo de pais, de Dia dos Pais, eu dedico esse comentário a esses jovens, a esses meninos, a esses heróis vascaínos, representados agora por Marlon Gomes, por Andrei, mas também por Ignaldo, por Figueiredo, por Peck, por Miranda, sim, por que não, por Ulisses, por todos esses jovens que jogam na base do Vasco, jogaram, passaram, mesmo aqueles mais criticados. Bruno Gomes, tão criticado, jogou a chance fora. Mas talvez a gente tenha que entender um pouco das dificuldades, das durezas, porque jogar no Vasco não é para os fracos. Só os fortes jogam no nosso clube. E isso nos faz mais fortes. E é por isso que a torcida do Vasco não diminuiu. A torcida do Vasco cresceu. Porque o vascaíno aprendeu a viver na dificuldade. E quando tem uma facilidade, é muito. A gente não precisa de muito. A gente só precisa do básico. Só que o básico, só os bons e os fortes fazem. E assim eu espero que esses meninos possam fazer. Um grande beijo a todos vocês. Saibam que faltam 14 jogos para a gente subir, para dar alegria a esse torcedor, que é o sonho da minha vida. Eu juro por Deus a vocês. Eu sonho todos os dias, já falei isso aqui para vocês. Eu serei uma pessoa realizada quando voltar a ver o torcedor do Vasco, como eu vi na minha adolescência, vi no meu crescimento de adulto, pular nas arquibancadas, bater no peito e ter dignidade, de sentar-se numa mesa com torcedores rivais e dizer: o Vasco chegou, o Vasco voltou. E isso passa por esses guris. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo Dia dos Pais a todos os papais. E aos filhos, abracem seus pais. Eles fazem uma falta quando vão embora, cara. Vocês não têm noção disso. Abrace, tome uma cerveja, tome um refrigerante, beije seu pai, não brigue, não deixe seu pai de lado. Pai é demais. Pai é pai. Tá bom? Um grande abraço. Um ótimo domingo. Tchau, turma.